por que você resolveu pesquisar o Walter Benjamin e a crítica? Vamos lá. Bom, eu estava comentando que eu migrei do teatro para a filosofia, né? E quando eu fiz essa migração, né, um tema que me interessava muito era a questão da tragédia e do trágico pensado a partir da filosofia. E aí, no meu mestrado, eu, enfim, conheci esse autor, que é o Friedrich Hölderlin, que foi um poeta e filósofo alemão ali da virada do século XVIII para o XIX. E é um autor que escreveu, enfim, pensou muito essa questão do trágico, né? Ou seja, como é que a gente traz essa questão do conflito apresentado pela tragédia, como é que a gente transforma isso numa questão filosófica. E aí fiz minha dissertação de mestrado, isso já faz 10 anos, 2011, que eu defendi essa dissertação. E, enfim, terminei, né? Aquela coisa, a gente termina o mestrado, a questão ficou um pouco em aberto para mim, eu comecei a procurar autores mais contemporâneos que lidassem com essa questão, que pudesse, de alguma forma, dialogar com aquilo que eu tinha estudado na obra do Hölderlin. E aí me deparei com o Walter Benjamin, mais especificamente com uma das principais obras dele, né, que é a Origem do Drama Barroco Alemão, a Origem do Drama Trágico Alemão, tem uma discussão aí sobre a tradução. E aí, enfim, eu vi ali no Benjamin um diálogo possível entre esses dois autores. É um diálogo que, mesmo na Alemanha, mesmo nos comentadores lá estrangeiros, é muito pouco trabalhado, muito pouco discutido. Eu falei, bom, aí tem um projeto, aí tem alguma coisa a ser explorada. E aí, enfim, foi o projeto que eu apresentei para fazer meu doutorado na Alemanha. E, assim, ao longo dessa pesquisa, ao longo desse estudo dos diálogos possíveis entre esses dois autores, né? Óbvio, assim, Hölderlin é um autor do século XVIII, XIX, Benjamin é um autor do século XX. Benjamin conhecia bem a obra do Hölderlin, não é uma afinidade que eu inventei. O Benjamin era um leitor muito interessado pela obra do Hölderlin, escreveu sobre Hölderlin, menciona Hölderlin em vários textos dele. E eu fui vendo assim que uma coisa que unia eles era exatamente isso, né, que eu estou chamando aqui de uma crítica do racionalismo iluminista, né? Quando a gente pensa, né, nessa crítica do iluminismo, né, nesse olhar crítico, né, nesse olhar que busca elencar prós e contras, entender onde é que estão os defeitos e os desvios desse iluminismo racionalista, a gente vai pensar sempre, enfim, a primeira referência que vem à cabeça é a obra do Adorno Horkheimer, né, a Dialética do Esclarecimento, onde eles colocam, né, enfim, apresentam os problemas gerados por essa concepção excessivamente racionalista que guia, né, o projeto da modernidade filosófica, né, ou seja, colocando como esse cientificismo, essa perda do encantamento na realidade, essa perda de um aspecto, enfim, mais sensível, né? Falta até a palavra aqui para explicar, ou seja, mas uma certa ditadura do racionalismo que acaba renegando alguns aspectos da experiência humana, né? A experiência é uma palavra importante aqui. No entanto, né, essa obra, A Dialética do Esclarecimento, é uma obra de 1947, né, já uma obra publicada no pós-guerra, e eu fui percebendo, nesse diálogo entre o Benjamin e o Hölderlin, que essa crítica ela já está sendo construída desde o século XVIII, né? Ou seja, desde não só do Hölderlin, mas de alguns autores contemporâneos a ele, já existe ali um certo questionamento, né, acerca essa imposição, né, esse ditame racionalista, ou seja, será que a razão tem todas as respostas, né, filosoficamente pensando, filosoficamente colocando essa questão, né? Será que a razão tem resposta para todos os problemas colocados pela humanidade? Será que ela nos dá todas as respostas para aquilo que é a experiência humana, aquilo que são, sabe, as nossas vivências, aquilo que são as soluções para os problemas da nossa realidade, para os problemas assim que a gente se defronta no dia a dia, enfim, ou no plano mais metafísico, né? Tanto Hölderlin quanto Benjamin são dois autores que colocam essas questões de forma muito, muito firme, de forma muito consistente, né? Sobretudo quando eles trazem para a discussão a arte e a teologia. Ou seja, a arte e a teologia, né? Isso, enfim, o Adorno Horkheimer vão ratificar, né? Ou seja, vão confirmar em algumas das suas análises, né? Sobretudo Adorno,
arte e teologia vão ser dois domínios da experiência humana que não se guiam necessariamente pela racionalidade, mas que oferecem ao ser humano certas respostas e certas verdades, eu acho que um pouco se trata disso, que não necessariamente podem ser explicadas pela razão, mas são componentes essenciais da experiência humana, né? Ou seja, a arte não pode ser explicada racionalmente, a experiência teológica, a experiência religiosa, enfim, não pode ser explicada pela racionalidade, mas isso não significa que elas não sejam componentes essenciais da experiência humana. Eu acho que é um pouco isso que o Benjamin e o Hölderlin trazem. Eu acho que o diálogo deles, enfim, essa leitura que o Benjamin faz do Hölderlin e essas indicações, né, essas ideias que o Hölderlin traz, que vão ser depois trazidas, né, relidas pelo Benjamin, estão muito relacionadas a isso, ou seja, arte e teologia como formas, eu diria, não de negar, enfim, de refutar o racionalismo, enfim, essa filosofia iluminista, mas sim como forma de complementação. Ou seja, a filosofia pode ser pensada como uma busca racional do ser, uma busca racional da verdade, mas ela não pode, em nenhum momento, esquecer e deixar de lado essas outras partes, né, esses outros campos essenciais da experiência humana, que são a arte, a teologia, enfim, acho que esse talvez seja o coração da minha pesquisa e o coração do que eu tentei explorar nessa minha pesquisa de doutorado, enfim, ainda estou tentando desdobrar de alguma forma. Legal.